Onde está ele? Ele não pode ter desaparecido. Algo está errado aqui. Precisamos encontrá-lo. Conto. Onde está ele? De Isaac Asimov. Quando Roger Alsted apresentou seu convidado como sendo seu corretor de investimentos, os membros dos Viúvos Negros, reunidos para seu jantar mensal, a princípio responderam com um silêncio de espanto. Alsted ignorou a reação e percorreu o salão apresentando metodicamente cada um dos membros do clube. Como disse, este é W. Bradford Hume, colegas. Brad, quero que conheça Emanuel Rubin, escritor de histórias de mistério, Mário Gonzalo que daqui a pouco estará retratando você, James Drake, que está tossindo com um cigarro na boca e que era químico antes de se aposentar, Geoffrey Avalon, um conceituado procurador, embora eu nunca tenha conseguido descobrir o que fazem os procuradores, e Thomas Trumbull, que trabalha para um departamento secreto do governo. E este é nosso garçom, Henry, também membro do clube e que acaba de lhe trazer um drink. Hume retribuiu a todas as apresentações com palavras educadas e um sorriso. Aceitou o martini com um obrigado, Henry, e a essa altura os membros do clube já tinham se recobrado do susto que haviam tomado. Você está querendo nos dizer que ele é seu corretor de investimentos? Perguntou Rubin por detrás das grossas lentes dos óculos. Exatamente isso, respondeu Alsted com uma certa arrogância. Por acaso lhe deram um aumento de salário e você passou a ganhar 5 vezes mais do que ganhava antes? Ninguém precisa pensar que não tenho onde cair morto só porque sou professor de matemática do 1º grau, disse Alsted. Tenho adicionais por tempo de serviço, auxílio-saúde e um salário razoável. Ademais, a Alice também trabalha e ganha mais do que eu, sem contar um pequeno patrimônio que herdei de minha mãe, que Deus a tenha. Assim, Brad toma conta de alguns dólares para mim, e o faz muito bem. Hume sorriu, lisonjeado, e comentou, longe de mim insistir neste assunto de negócios, cavalheiros. Compreendo muito bem que esta é uma noite puramente social. Puramente. Resmungou Trumbull. Acredito, Sr. Hume, que a vida de um consultor financeiro nesses tempos tão instáveis não deva ser das mais tranquilas, disse Avalon, depois de pigarrear. E não é mesmo, Sr. Avalon, só que todos os tempos são instáveis, e isso torna as coisas particularmente difíceis para um consultor financeiro, já que o que se espera dele é que leia o futuro, pelo menos o futuro imediato. Que ações estão em alta? Quais estão em baixa? Murmurou Gonzalo, enquanto trabalhava na caricatura de Hume. Mário imaginara um emaranhado de cabelos pretos, nos quais pretendia pendurar um rosto de expressão quase querubínica. O sobe e desce das ações faz parte do meu trabalho, sem dúvida, disse Hume, mas há um pouco mais do que isso também. É preciso saber avaliar que investimento será rendoso a longo prazo, antever mudanças nas taxas. Nesse momento, Alsted colocou a mão no braço de Hume. Não fale sobre isso agora, Brad. Eles vão bombardeá-lo de perguntas depois do jantar, mas até lá você tem o direito de relaxar. Isso é bom, disse Hume. Qual é o menu desta noite? Ou não devo perguntar sobre isto? Por que não deveria? Disse Alsted. Henry, o que temos para esta noite? A expressão suave, sexagenária do rosto de Henry franziu-se levemente. Esta noite teremos salmão grelhado, Sr. Alsted, e penso que o senhor não vai achá-lo nada usual. O molho de lagosta é uma receita particular do nosso chefe. Por acaso vamos servir de cobaia para ele? Perguntou Drake com sua voz rouca. O senhor não ficará desapontado, Sr. Drake. O salmão será precedido de uma sopa portuguesa à base de peixe e legumes, que para seu gosto poderá estar um pouco picante. O que certamente não me incomoda, comentou Avalon, e suas grossas sobrancelhas arquearam-se, emprestando ao rosto uma aparência amável e satânica ao mesmo tempo. Conforme ficou provado depois, Henry estava certo. Da sopa ao bolo de chocolate ao rum, tudo o que se ouviu foram palavras de aprovação e elogio. Até mesmo a intrépida afirmação de Rubin, de que o exercício do futurismo, atualmente em moda, era vazio de conteúdo, não levantou manifestações calorosas da oposição. Tudo o que você precisa fazer, disse Rubin, é retroceder no tempo e ler as previsões para o nosso tempo feitas pelos charlatães de 50 anos atrás. Você verá que eles previram um montão de coisas que não estão acontecendo e que não previram quase tudo o que realmente está acontecendo. Hume ouviu com atenção e seriedade a discussão que se seguiu, mas não disse palavra. O seu velho amigo Asimov é um futurólogo, não é? Perguntou Gonzalo, com um brilho de evidente malícia no olhar. Ele? Continuou Rubin, e cada pelo de sua escassa barba parecia eriçar-se. Ele descreve o futuro no que ele chama de ficção científica,
mas os únicos pontos em que acerta são aqueles absolutamente óbvios para qualquer um. Além disso, eu não o chamaria de amigo. Apenas o ajudo de vez em quando com o enredo de uma história, quando ele empaca e não consegue ir adiante. Halstead deu um tapinha no estômago com um sorriso de quem estava bem satisfeito e bateu com a colher no copo d'água para pedir a atenção dos outros. Cavalheiros, é chegada a hora de Brad pagar pela excelente refeição submetendo-se a uma sessão de perguntas. Manny, já que tem uma opinião tão negativa sobre a arte de ver o futuro, poderia ser você o inquiridor oficial? E, por favor, não se esqueça de manter um nível mínimo de cortesia para com nosso honorável convidado. Rubin deu uma risada. O dia em que eu precisar de aulas de boas maneiras eu lhe aviso. Roger. Sr. Hume, como o senhor justifica a sua existência? Se o senhor espera que eu responda que a justifico enriquecendo as pessoas com formas inteligentes de investimento, disse Hume, vai se desapontar. A justificativa para minha existência está na minha habilidade de discursar. Oh, é mesmo? Suponho que o senhor se considera bom nisso. Sim, sim. Faço isso há 15 anos e estou cobrando atualmente uma taxa de $75 por hora de palestra, o que pode fornecer um bom parâmetro da minha habilidade. Exclamou Rubin, não vendo como replicar de imediato. Por que o senhor se dá ao trabalho de fazer uma outra coisa? Hume sacudiu os ombros. Veja, não gosto muito de viajar. Por isso quero poder escolher cuidadosamente as propostas que recebo, recusar uma palestra, se for o caso, a despeito do que poderia ganhar com ela. Posso fazer isso tranquilamente se tiver um emprego estável como consultor financeiro. E essa é a razão pela qual não tenho um empresário. Eles vivem nos pressionando, além de levar 30%. Se o senhor não tem um empresário, como consegue os contatos para dar palestras? Perguntou Rubin. No grito, por assim dizer. Se a gente sabe dar o recado, as pessoas acabam encontrando um jeito de vir bater à sua porta. Qual o seu tema? Futurismo, Sr. Rubin. Um tema que o senhor não parece considerar muito. Mas, apesar do que o senhor comentou, atualmente todo mundo parece estar interessado no que o futuro lhes reserva. Qual o futuro da educação? Dos robôs? Das relações internacionais? Das viagens espaciais? Não importa qual o tema, sempre há interesse. E o senhor fala sobre tudo isso? Falo. Quantas palestras diferentes o senhor tem preparadas? Nenhuma. Preparar minhas palestras seria negar meu trabalho como agente financeiro, e isso é uma coisa que não posso fazer. Falo de improviso e não preciso de preparação. O senhor escolhe o tema e eu me levanto e falo durante 1 hora sobre ele, só que o senhor terá de pagar o que eu cobro. Escutem, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo. Ele é bom mesmo, disse Halstead. O senhor já teve alguma experiência curiosa em sua carreira, Sr. Hume? Perguntou Gonzalo. Curiosa? Disse Hume, recostando-se em sua cadeira e parecendo absolutamente à vontade. Já fui apresentado algumas vezes de forma curiosa. Quer dizer, eu mesmo não achei tais apresentações curiosas, mas elas fizeram os outros rirem. Certa vez alguém me escreveu uma carta dizendo que a taxa que eu cobrava era 4 vezes maior do que todas as outras que eles estavam habituados a pagar. Respondi-lhe dizendo que eu era 4 vezes melhor do que os outros, no mínimo. Ao me apresentar à audiência, ele leu a carta à plateia, formada por membros de uma organização de engenheiros profissionais. Na mesma hora o público achou que estava sendo explorado 4 vezes mais do que o habitual por um sujeitinho arrogante. Ao me levantar pude sentir o clima de insatisfação reinante e levei a metade do tempo da palestra para reconquistar a audiência. De uma outra vez, uma senhora me apresentou, de forma corriqueira, algo com que estou perfeitamente habituado. Ouviram-se alguns aplausos e eu me levantei para poder começar logo em seguida, com a plateia auto-hipnotizada a meu favor. Mas o que eu não contava era que a senhora que havia me apresentado, e espero que ela tenha um lugar bem quentinho no inferno algum dia, começou a dizer aos retardatários que havia lugares vagos nas laterais. E continuou a fazê-lo até que os aplausos pararam e eu precisei me dirigir a uma audiência morta. E não consegui mais fazê-la reviver como queria. Depois teve o caso daquele sujeito engraçado. Ele levou 15 minutos para me apresentar. 15 minutos marcados no relógio. E ele era engraçado, realmente engraçado. O público rolava de rir com ele, que nem sequer cobrava para fazer aquilo. Eu tinha que falar depois dele e sabia que o público ia me achar muito menos engraçado do que ele e, o que é pior, tendo pago para me ouvir. E muito bem.
Já estava pensando em perder aquele dinheiro e sair, quando o meu apresentador concluiu dizendo: mas não quero dar a vocês a impressão de que o Sr. Hume seja capaz de fazer qualquer coisa. Que eu saiba, ele nunca cantou o papel do Duque em Rigoletto e sentou-se, deixando a plateia rindo às gargalhadas. O que ele não sabia é que tinha me dado a deixa de bandeja. Levantei-me, esperei até que cessasse o último aplauso e, em meio a um silêncio mortal, procurei a melhor impostação para minha voz de tenor e cantei Belia Figlia del Achnori, a primeira frase cantada pelo Duque no famoso quarteto. Houve uma explosão de risadas, a mais alta da noite, e é claro que dali para frente o público era meu. Tive de fazer uma palestra 12 horas antes de ter um infarte e outras 12 depois do infarte. Por sorte, naquela altura eu não sabia que se tratava de um infarte. A segunda palestra era para um grupo de cardiologistas, e nenhum deles. Espere um minutinho. Espere! O exclamou Gonzalo. Hume viu-se forçado a parar e parecia surpreso. Desculpem-me. Acredito no senhor quando diz que pode falar de improviso por 1 hora sem ao menos perceber, disse Gonzalo. Mas o senhor não entendeu minha pergunta. O senhor não me perguntou se eu tinha tido alguma experiência curiosa? Sim, mas não curiosa no sentido de engraçada. Curiosa no sentido de enigmática, de estranha. Nesse sentido. Hume coçou o nariz e perguntou: o senhor poderia explicar melhor o que quer dizer, senhor Gonzalo? Refiro-me a alguma coisa para a qual o senhor não tenha uma explicação. Um enigma, compreende? Um mistério. Avalon bateu com a palma da mão na mesa. Mário, vou propor a sua eliminação do quadro de membros do clube. Você não pode fazer isso, replicou Mano. Não há restrições às perguntas que fazemos aqui. Respeite pelo menos os cânones do bom gosto, pelo amor de Deus. O que há de mau gosto em se pedir um pouco de mistério? Eu gosto de mistérios. Se ele não conhecer algum, pode dizer não. Voltou-se para Hume, franziu as sobrancelhas e, num tom absolutamente farisaico, disse: muito bem, o senhor teve a oportunidade de viver alguma situação misteriosa relacionada aos seus compromissos de palestras? Depois bateu com a mão nas mangas da jaqueta de veludo vermelho, como se removesse toda e qualquer objeção mesquinha à sua pergunta. Hume sorriu com gosto. Muito bem, sim. Para dizer a verdade, vivi sim. E uma situação tão estranha quanto o senhor está pedindo. Foi há alguns anos, é claro, e trata-se de um verdadeiro mistério. Não tínhamos a menor ideia de onde o camarada havia se metido. Vocês querem ouvir a história? Eu gostaria, mas antes queria pôr o assunto em discussão, disse Gonzalo, levantando-se de sua cadeira. Há alguém que não queira ouvi-la? Ninguém disse nada. Muito bem, Mário, vamos ouvi-la, disse Avalon depois de alguns instantes. Gonzalo sacudiu a cabeça enfaticamente. Certo. Senhor Hume, por favor, a palavra é toda sua. Oh, é um prazer, disse Hume com delicadeza. Mas vocês vão me interromper no meio do caminho, ou vou poder falar livremente? Garanto-lhe, Senhor Hume, que deixaremos o senhor falar, disse Avalon. Na condição de anfitrião, Roger terá o controle absoluto da conversação. Quando ele disser falem, nós falaremos. Quando disser não falem, ficaremos calados. Certo, Roger? Certo, concordou Halstead. Vou começar e seja o que Deus quiser, disse Hume. A história começa alguns anos atrás, quando fui convidado para dar uma palestra em Seattle. Isto significava, obviamente, que teria de ir de avião, e andar de avião não está entre as minhas paixões. Nunca o faço por iniciativa própria, muito menos em janeiro. E mais, os honorários oferecidos estavam bem abaixo do que eu queria. Assim, para encurtar a história, recusei a proposta. E foi muito bom ter dito não, pois aconteceu que a região noroeste foi coberta por um denso nevoeiro bem no dia em que eu deveria chegar. Mesmo supondo que meu avião conseguisse pousar em segurança, de nada adiantaria, pois muito poucos aviões conseguiram sair de Seattle na semana que se seguiu, o que me deixaria nervoso e em apuros, pois tinha trabalho a fazer por aqui. Também teria deixado nervoso o meu patrão. A firma não se importa que eu faça minhas palestras, já que em geral não fico afastado mais do que 1 ou 2 dias. Até acham bom ver um funcionário preocupado e envolvido com o futuro. Contudo, ausentar-me por uma semana seria exigir demais deles. Mas tudo isso é irrelevante. O que realmente importa é que o cavalheiro lá do outro lado não aceitou o meu não. Junto com seus associados, aproveitou-se dos milagres da comunicação moderna, entrou em contato comigo novamente e sugeriu que eu concedesse uma entrevista de cerca de 20 minutos à televisão, aqui mesmo em Nova York.
A entrevista seria gravada e eventualmente retransmitida para um público provavelmente ávido por ela em Seattle. A remuneração continuava abaixo do que eu pretendia, mas senti-me lisonjeado com a insistência deles. Além disso, não precisaria viajar. A entrevista seria gravada num local situado no centro da cidade, aonde podia ir a pé do meu apartamento. Isto se o tempo estivesse razoavelmente bom, o que de modo algum se pode prever em dezembro. De qualquer forma, aceitei. O cavalheiro que me convidou, esqueci-me do seu nome, mas como isso não tem a menor importância, vou chamá-lo de Smith, percebeu em mim um certo vestígio de desestímulo e tentou garantir-me que faria tudo seria para que as coisas transcorressem da forma mais simples para mim. Disse que me apanharia em casa, de táxi, às 9 da manhã, para que pudéssemos chegar ao local combinado às 9h30. O camerama, escalado para chegar ao local pouco depois das 9, já teria deixado tudo pronto para quando eu chegasse. Isso foi um ponto importante para mim. Já tinha presenciado o pessoal da televisão trabalhando, instalando câmeras para uma entrevista num quarto de hotel, por exemplo, e posso lhes garantir que não há maneira mais simples de se enlouquecer. A televisão já existe há mais de 40 anos, e os cameramen ainda não descobriram um modo de dispor as luzes de forma a que o sujeito fique bem iluminado e sejam eliminadas sombras confusas. Além disso, todos eles se consideram artistas, e, ao que tudo indica, há alguma espécie de lei que compele os artistas a nunca estarem satisfeitos com nada. Um pequeno ajuste aqui provoca alguma distorção ali. Eles levam horas até chegar a um ponto de quase satisfação e então, quando você se senta diante das câmeras, eles se dão conta de que você usa óculos, que as lentes provocam um reflexo indesejável e que todo aquele fatigante trabalho deve ser refeito do começo. O senhor tem certeza de que o camerama estará a postos e de que tudo o que eu tenho a fazer é sentar e dar a entrevista? Perguntei. Positivo, respondeu ele, embora sua resposta não tivesse soado com a devida firmeza. Chegou o dia. Smith passou para me apanhar de táxi exatamente na hora. 10 minutos depois, chegamos ao lugar marcado, e, enquanto subíamos, Smith me disse, estará tudo pronto à nossa espera. Eu tentava esconder minha desconfiança, convencido que estava de que os cameramen nunca estão prontos para nada, em tempo algum, para ninguém. Certo, disse. Subimos até um dos andares e entramos no escritório pouco antes das 9h30 da manhã. Era um grande escritório de advocacia, do qual era sócio um velho companheiro de Smith, dos tempos da Marinha. Chamemo-lo de Jones, porque também não me lembro do seu nome. O escritório havia cedido a sala de conferências Pan à gravação. Bom dia, meu nome é Smith e este é o Sr. Hume, disse ele à recepcionista num tom jovial. Viemos gravar a entrevista para a televisão. Suponho que o cameraman já tenha chegado e que tudo esteja preparado. Não vi nenhum camerama, senhor, respondeu ela com indiferença. Como assim, nenhum camerama? Exatamente, senhor, nenhum carne harna. Smith franziu as sobrancelhas, mas parecia decidido a não perder o otimismo. Não pode ser, disse. Ele deve estar esperando por nós. Mas não estava. Entramos na sala de conferências e ela estava tão vazia quanto um palco shakespeariano. Onde está ele? Perguntei. Não sei, respondeu Smith. Então o amigo de Smith, Jones, desceu, trocou comigo um aperto de mão e disse, muito bem, onde está ele? Não sei, respondeu Smith novamente. É melhor ligar para a firma onde ele trabalha, sugere. A firma dele fica em Indianópolis, disse Smith. Ou e não existem cameramen em Nova York? Perguntei imediatamente, de tão perplexo que estava. Para que mandar vir um de Indianópolis? Smith sacudiu os ombros. É uma empresa com a qual estamos acostumados a trabalhar. Jones mostrou um telefone que havia num canto. Aperte qualquer botão que não estiver aceso na parte de cima, depois aperte 8 e espere o sinal de linha, em seguida aperte o 1, depois disque o código do DDD e só depois o número, explicou a Smith. Eu esperava pacientemente. É uma coisa incrível. Em geral, a única coisa capaz de despertar uma verdadeira fúria em mim é ter que esperar. Pode dar tudo errado, que eu continuo paciente. Todo mundo diz que sou uma pessoa muito calma. Mas se alguém não aparece exatamente no momento combinado, minhas sobrancelhas já ficam marqueadas. 5 minutos depois já estou soltando fumaça pelas orelhas. Naquele dia, porém, o tempo passava, já estava quase chegando a hora em que eu contava estar terminando a entrevista, e o cameraman ainda não tinha aparecido. E nem por isso sentia-me perturbado. Havia um toque de mistério na coisa, e eu estava interessado.
Smith havia retornado do telefonema. Ele saiu ontem, contou, e o gerente disse que ele trouxe o nome e o endereço certos e que tudo correu conforme o combinado. E mais, o gerente disse que o cameraman destacado para a trabalhar conosco é conhecido como Senhor Pontual. Já trabalhou no mundo inteiro e nunca perde um compromisso. Pois perdeu este, eu disse. Onde ele estaria hoje, já que saiu de lá ontem? No hotel, disse Smith. E ele chegou ao hotel? Perguntei. Smith voltou ao telefone e, depois de algum tempo, disse, ele se registrou no hotel ontem à noite. Muito bem, disse Jones. Na certa tomou um táxi e o motorista, vendo que ele era de fora, resolveu explorá-lo fazendo um tour pela cidade até chegar aqui. Os motoristas de táxi são famosos por fazer isso. Não é possível, disse Smith, muito irritado. Ele está hospedado no Hilton. Esse hotel não fica nas imediações? O Hilton de Nova York? Perguntou Jones, perplexo. Fica, sim. Aliás, é só atravessar a rua. Tudo o que ele tem a fazer é atravessar a 54 T Street. Certo. Então ele não tomaria um táxi, não é? Acho que não. O hotel fica no número 1335 da Sixteenth Avenue, e estamos no número 1345 da mesma Sixteenth Avenue. Mesmo a pessoa mais idiota do mundo não tomaria um táxi para descer 10 números na mesma rua. E este cara, além de ser conhecido como Senhor Pontual, já viajou pelo mundo inteiro. Senti uma onda de cinismo subir minha cabeça. Então Senhor Pontual está aqui, na Big City. Saiu para dar uma volta, pegou uma garota, trouxe-a para o hotel e perdeu a hora hoje. Smith parecia indignado. Ora, mas o que é isto? O gerente me disse que o cameraman tem 48 anos. Não é mais um garoto impetuoso. Mas também não está morto, completei. Sou mais velho do que ele e poderia facilmente fazer o que disse. Ou dizer, não faço, mas poderia, se quisesse. Bem, ele não faria se tivesse um compromisso logo pela manhã. É um profissional. Tudo bem, eu disse. Então começo a imaginar se ele não teve um infarte durante a noite e se não está estendido na cama do hotel agora mesmo, morrendo, ou, quem sabe, já morto. Smith e Jones pareceram ficar apreensivos. O senhor acha que deveríamos chamar a polícia? Perguntou Smith, sem saber o que fazer. Não antes de pedirmos para alguém dar uma olhada no quarto dele, respondeu Jones. Dessa vez foi Jones que se dirigiu ao telefone. Falou energicamente e depois bateu com o fone no gancho. Smith e eu ficamos em silêncio, preocupados. O senhor acha que ele veio para este prédio e não conseguiu entrar? Perguntou Smith. Imagino que a segurança seja bastante rígida, e pode ser que ele esteja passeando lá no térreo agora mesmo. A segurança é rígida, sim, disse Jones. Mas ele recebeu uma credencial ontem à noite e não teria qualquer problema para entrar. Talvez não a tenha recebido, disse eu, o eterno pessimista, e não tenha conseguido passar da recepção. Vou mandar alguém verificar, disse Jones. Nesse momento tocou o telefone. Jones respondeu e falou durante algum tempo. Depois veio até nós e disse, o segurança do hotel entrou no quarto dele. Sua bagagem está lá, mas ele não. E não há câmeras ou equipamentos de filmagem. O que significa que ele saiu levando suas câmeras. Então onde está ele? Perguntei. Não obtive resposta, é claro. Jones pensou um pouco e disse, espero que tenham olhado dentro do banheiro. Smith sacudiu os ombros. Presumo que o pessoal da segurança conheça o seu trabalho. A essa altura eu já estava ali havia quase uma hora. Alguém subiu dizendo que não havia nem sinal de cameraman andando de lá para cá na recepção. Obviamente ele devia estar carregando seu equipamento de filmagem, e seria facilmente notado. Ademais, o segurança do térreo não tinha visto ninguém carregando câmeras ou similares, com ou sem credencial. Por acaso verificaram se ao entrar ele deixou um documento na portaria? Perguntei. Jones sacudiu a cabeça. Ele não precisaria deixar nada se tivesse uma credencial. O pessoal simplesmente iria deixá-lo passar. O senhor não acredita que ele tenha descido do elevador num andar errado, acredita? Perguntou Smith. Talvez esteja perdido por aí sem saber para onde ir. Jones olhou para o relógio de pulso. Ele deveria estar aqui há 1h30. Como poderia estar perdido num outro andar por todo esse tempo? Neste prédio não há um único andar em que não hajam segurança. Ninguém poderia ficar andando por aí sem mais nem menos.
Além de tudo, acho que ele não faria isso. Na certa teria perguntado. Afinal de contas, se ele sabia o nome desta firma, suponho que também soubesse o andar certo. Fez-se um silêncio pesado. Um de cada vez. Nós três olhávamos a toda hora para o relógio. Finalmente, Jones murmurou um desculpem-me e saiu. 3 minutos depois voltou e disse, chame a polícia, disse Smith. Eles devem ter um registro de ocorrência. Jones não parecia querer fazer aquilo, mas fez. Desta vez levou um pouco mais de tempo, mas o resultado foi o mesmo. A polícia diz que não há qualquer registro de acidente esta manhã na esquina da 54 com a Sixteenth Avenue. Então, onde está ele? Repetiu Smith. Levantei-me. Senhores, não sei onde ele está, mas não posso esperar mais. Tenho outros compromissos e muito trabalho a fazer. Sinto imensamente, mas tenho que ir embora. Não obstante, gostaria de saber a resposta para o que está acontecendo. Quando e se os senhores descobrirem, por favor, liguem para mim. Se os senhores forem gentis e fizerem isto, poderemos combinar um segundo encontro para gravar a entrevista. E saí. 1 hora depois, Smith ligou para mim e me explicou toda a situação. 1 semana depois, voltei ao lugar e gravamos a entrevista. Pronto, está aí o mistério que os senhores queriam. Os viúvos negros fitavam, desconfiados, o seu convidado. Falando por todos, Halstead perguntou, isto tudo aconteceu mesmo, Brad? Ou você está se divertindo conosco? Não, disse Hume. É tudo verdade. Tudo mesmo. Palavra de escoteiro. Tudo aconteceu exatamente como estou contando. Muito bem, então conte-nos o que aconteceu com o Kame Hama. Hume negou com a cabeça, sem tirar o sorriso dos lábios. Os senhores é que devem me dizer o que aconteceu. Descrevi-lhes todos os fatos e vou lhes dar 2 pistas. Ninguém estava mentindo e também não era uma brincadeira. A segunda pista é que não há qualquer tragédia envolvida na história. O cameraman não sofreu absolutamente nada. Pois bem, onde estava ele? Por acaso ele sofreu uma crise de amnésia temporária e ficou errando pela cidade? Perguntou Gonzalo. Não, ele não sofreu absolutamente nada, nem física e nem mentalmente, disse Hume. Veja bem, começou Avalon num tom grave. O senhor não sabe de fato se ele estava no hotel, ou mesmo em Nova York. Ou ninguém lá embaixo sabe de coisa alguma sobre um acidente. Ninguém o viu por lá naquela manhã. A credencial fora enviada na noite anterior, mas aposto que só foi deixada no balcão no nome dele. Só Deus sabe quem poderia ter estado no quarto. Ou alguém que assinou o nome do cameraman no livro de registros de hóspedes, disse Hume. Ou qualquer um poderia fazer isso, se soubesse o nome, disse Avalon. O cameraman tinha uma reserva no hotel e alguém sabia disso. Este alguém conseguiu de alguma forma que o cameraman se atrasasse, registrou-se no nome dele e passou uma noite num hotel 5 estrelas às custas de alguém. O serviço do hotel encontrou uma bagagem no quarto naquela manhã, enquanto nosso impostor tinha saído para resolver seus problemas, mas não encontrou câmera nenhuma. Isto poderia muito bem significar que não havia qualquer equipamento de filmagem no quarto. Ou por que alguém faria isso? Perguntou Hume. Não sei, respondeu Avalon. Eu poderia inventar quantos motivos quisesse, mas não poderia provar nenhum deles. Alguém que estivesse fugindo e precisasse de um nome falso e de um quarto seguro por uma noite. Um espião? Disse Trumbull. Ou então um terrorista que precisasse de um quarto onde instalar uma bomba, disse Drake num tom obviamente de brincadeira. Cavalheiros, disse Hume, empurrando para trás uma mecha da sua densa cabeleira. Os senhores estão inventando coisas. Para dizer a verdade, não nos ocorreu contatar o mensageiro do hotel que carregou a bagagem do cameraman até o seu quarto. Se o tivéssemos feito, porém, esse mensageiro nos teria dito que levará alguns itens que se pareciam com câmeras e equipamentos de filmar. Não há dúvida nenhuma de que o homem certo se registrou naquele hotel. Nesse caso, disse Rubin, ele estava mesmo a fim de se divertir. Tinha uma garota para encontrar, algum compromisso a que comparecer, ou alguma outra coisa que desejasse fazer na cidade grande. Quando desceu à recepção do hotel, checou seu equipamento, pegou um táxi e se mandou. Talvez tenha pensado que estivesse de volta em meia hora e que vocês poderiam esperar esse tempo por ele sem maiores problemas. Mas pode ser que a coisa tenha levado 2 horas, isso porque ele subestimou o trânsito de Nova York, ou então que se tenha metido em algum tipo de complicação que o fez atrasar-se. Não acredito que tivesse feito isso, disse Hume.
Na certa, o trabalho viria em primeiro lugar para o senhor pontual. Fez-se um longo e desagradável silêncio. Cada rosto tinha a fronte franzida e os lábios cerrados. Pelo menos era esta a impressão de Hilme, até que seus olhos caíram sobre Henry. Henry é o único que está sorrindo. Posso saber o motivo, Henry? Perguntou. Peço que me perdoe, senhor, disse Henry. Não quero parecer desrespeitoso, mas o senhor mesmo disse que não se tratava de uma tragédia, e penso que tudo pode não ter passado de um mal-entendido assim, não posso conter um sorriso. Você tem uma solução para o caso, Henry? Perguntou Avalon, com seu timbre de barítono. Se tem, ponha-a para fora. Posso fazê-lo, cavalheiros? Perguntou Henry. O coro de vozes em concordância foi imediato e unânime. O Sr. Hilme deixou claro que o cameraman era um profissional veterano, confiável, que percorrera o mundo todo a trabalho e que, presumivelmente, nunca havia desapontado ninguém com seu trabalho. Bem, já que ele não foi encontrado morto em seu quarto, e já que a polícia não registrara qualquer acidente, só podemos presumir que naquela manhã ele tenha se aprontado para fazer seu trabalho, tenha atravessado a rua em direção ao prédio de escritórios, exatamente conforme as instruções que receberá, e, tendo chegado ao lugar certo, instalou seu equipamento de televisão. Não, disse Avalon. A recepcionista jura que ele jamais entrou no edifício e o Sr. Hilme nos disse que ela não mentia. Isto significa que... Sr. Hilme, perdoe-me a pergunta que sou forçado a fazer. Trata-se simplesmente de procurar uma resposta. Quando o senhor nos disse que a recepcionista não mentia, posso presumir que o senhor não estava mentindo? Eu não estava mentindo, disse Hilme serenamente. Neste caso, Henry, disse Avalon, sua suposição está errada. Talvez não, Sr. Avalon, disse Henry. O Sr. Hilme deveria chegar às 9h30, e o cameraman por volta das 9, para estar pronto e a postos às 9h30. Não é isso mesmo, Sr. Hilme? É. E a recepcionista seria no mínimo uma recepcionista muito diferente de todas as outras, se tivesse chegado muito antes das 9, horário em que geralmente começa o dia útil. Mas o cameraman era tão confiável, eficiente e profissional, que é muito provável que tenha chegado às 8h30. Isto poderia explicar por que a recepcionista nunca o viu. Mais do que isto, suponho que tenha havido mudança de turno de segurança na recepção às 9 e isso explica por que ninguém do turno seguinte o viu entrar. Mas a porta estaria trancada, disse Avalon. E ele teria de ter esperado por ela. Teria mesmo, senhor? Era um escritório de advocacia muito grande, conforme o Sr. Hilme mesmo nos disse. Assim, devia haver muitos advogados trabalhando por lá, e pelo menos um deles estaria a trabalho pela manhã bem cedo. Ele poderia ter respondido à campainha da porta, visto o cameraman, tê-lo deixado entrar, voltado ao seu trabalho e depois esquecido de todo o resto. E o que aconteceu ao cameraman depois disso? Perguntou Avalon. Será que ele teria sido engolido por um buraco no chão? Onde estava ele? Ninguém o viu. Sr. Hilme, disse Henry, posso fazer-lhe mais uma pergunta? Vamos lá, Henry. Considerando-se o fato de se tratar de um escritório de advocacia tão grande, havia no prédio mais de uma sala de reuniões? Hilme inclinou a cabeça para trás e riu de satisfação. 2, Henry, conforme fiquei sabendo depois. 2. Foi o que pensei, disse Henry. O advogado que o deixou entrar levou-o à sala de reuniões errada. Durante toda a manhã, o cameraman esperou numa sala e vocês esperaram em outra. E nenhum sabia onde o outro estava. Não, disse Avalon. Como isso seria possível? Será que o cameraman não sairia da sala para perguntar onde estavam os outros? E ele o fez, de certa forma, disse Hilme, procurando conter um sorriso. Ele usou o telefone da sala em que estava para chamar Jones. A secretária de Jones atendeu e disse que Jones tinha saído, e ele de fato tinha descido para outra sala de reuniões onde, junto conosco, tentava descobrir onde o cameraman podia estar. O cameraman explicou que tinha que gravar a entrevista de alguém e a secretária respondeu que daria o recado a Jones, assim que ele voltasse. Só que ele só voltou para seu escritório depois de eu ter saído do prédio. Como você conseguiu descobrir, Henry? Foi muito simples, disse Henry. Depois de o senhor e os outros 2 cavalheiros na sala de reuniões terem eliminado várias possibilidades, e depois de os meus companheiros, os membros dos Viúvos Negros, terem contribuído para eliminar toda a complexidade do problema, só me restou evidenciar a simplicidade da solução. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros.
Doe em livepix.gg/eaudiolivro.